Boa noite, povo de Deus. Graça e paz do Senhor Jesus para todos. Hoje nós estamos aqui reunidos para celebrar mais uma noite na presença do Senhor. E que Ele seja o centro dessa reunião nessa noite. Eu quero te convidar, só você que pode, ficar em pé, para que nós possamos estar orando a Deus. Quero te convidar para você estar declarando nessa noite que Ele é o motivo de nós estarmos reunidos aqui. Eu gosto sempre de falar que é uma bênção nós podermos nos reunir. E é um privilégio alguém falar pra gente assim: ei, você que pode ficar em pé. E você poder levantar. Cara, é uma dádiva. Você sabe quantas pessoas estão doentes nesse momento? Quantas pessoas estão acamadas no hospital e que não podem se levantar, não podem glorificar, sabe? Então é uma alegria para nós a gente ter conseguido chegar até aqui. Deus tem uma palavra do céu para você nessa noite. Deus tem um recado para o teu coração nessa noite. Mas deixa eu dizer, nós viemos aqui também para trazer o nosso melhor para Ele. A nossa melhor roupa, o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Que essa noite seja a noite da rendição a Ele. Então, a minha oração nessa noite é para que você que chegou aqui com sede de Deus tenha a sua sede saciada. E que se você chegou aqui sem expectativa nenhuma em Deus, que Ele possa te surpreender e falar com você de forma extraordinária. Que você possa compreender que Deus está aqui reunido conosco. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez podermos nos reunir como a tua igreja aqui na terra e poder te adorar. A tua palavra nos garante que aonde 2, 3 ou mais estiverem reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. Pai, estamos aqui reunidos por tua causa. Que o Senhor esteja, meu Pai, guiando a nossa adoração. Que essa adoração chegue às suas narinas como um cheiro suave de rendição, de adoração, de humildade, de amor, de declaração de amor a Ti nessa noite. Conduza nosso culto, Pai. Que conduza nossa oração. Que o Senhor possa estar em cada boca aqui presente. Se revele a nós. Usa cada um dos teus filhos conforme o teu querer e a tua vontade. Que a gente possa compreender que essa galera aqui está conduzindo a nossa adoração e não se apresentando para nós. Que nós como igreja estamos aqui para adorar nessa noite. Que você possa louvá-lo, que você possa bendizê-lo, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar a Ele. Glória a Jesus, aleluia. Como é bom estar na casa de Deus. Glória a Deus, vamos adorar. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só
glorifica o nome do Senhor, porque Ele está presente neste lugar. Glória a Deus. Nós possamos descansar no Senhor e confiar que o trabalho é dele, que o agir é dele, e quando ele diz que faz, ele faz. Que nós não venhamos nos precipitar, porque o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas em nossas vidas. Aleluia. Que você possa tocar no Senhor nessa noite e ser cheio da presença dele, aleluia. Com olhar apaixonado, quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração, a intimidade na adoração. Como filho eu quero um abraço, me envolver em
tocar, onde um filho toca, com apenas um toque, apenas um toque no seu coração, as lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração, com apenas um toque, apenas um toque no seu coração, a igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Apenas um toque. Com apenas um toque no seu coração, as lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração, com apenas um toque, apenas um toque no seu coração, a igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Com o olhar Olhar apaixonado, quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração, a intimidade na adoração. Como filho eu quero um abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua orla, eu quero tocar onde um filho toca, apenas um toque. É só um toque. Aleluia. Com apenas um toque, Toque no seu Senhor nessa coração, noite. as lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração, com apenas um toque, aleluia, com apenas um toque no seu coração, a igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Um toque. Toca o Senhor nessa noite. Deixa o Senhor tocar a tua vida nessa noite. Apenas um toque, Aleluia. apenas um toque do seu coração, as lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração, com apenas um toque. Aleluia. Apenas um toque no seu coração, a igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, como é real a presença de Deus neste lugar. Como eu estava com saudade de estar aqui. Foi apenas uma semana, mas o meu coração ardeu de saudade. Como é bom estar na presença do Senhor. Como o pastor falou, muitos não têm oportunidade de estar aqui. E você é um privilegiado. Então adore ao Senhor. Abra o teu coração, porque o Senhor Jesus está aqui nessa noite. E Ele quer fazer um milagre na sua vida. Aquilo que você diz, Senhor, é impossível. Não tem mais jeito. Mas Ele está aqui para resolver. Aleluia. mestre, eu preciso de De um milagre. E se você precisa, cante nessa noite. Transforma minha vida, o meu estado. Peça a Ele. Faz tempo que eu não vejo a luz do
transforma minha vida, o meu estado. Aleluia. Transforma, Jesus. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu creio, eu preciso tanto de um milagre. Levanta suas mãos e adore a Ele. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Deus de milagre está aqui nessa noite. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, eu ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama. Creia nessa declaração. Me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que lindo é poder sentir a presença de Jesus e sentir o Espírito Santo através das vozes da oração de vocês. Que nós possamos continuar sempre colocando o Senhor em primeiro lugar e adorando desse jeito, com todo o nosso coração. Aleluia. Amém, glória a Deus. Eu quero pedir você para se sentar um pouco. E eu quero te convidar nessa noite para estarmos dizimando e ofertando na casa do Senhor. Eu queria lembrar que o momento da oferta e o momento do dízimo, ele faz parte do culto, faz parte da nossa adoração. Um culto sem oferta e sem dízimo é um culto incompleto. Eu costumo falar, como é que você adora ao Senhor na sua vida? Com todo o teu ser, com todas as partes do teu ser, em todas as áreas da tua vida, mas na financeira não. Como é que a gente vem prestar um culto a Deus e a gente louva Ele, adora Ele, a gente traz para Ele o nosso melhor louvor, a gente traz para Ele o nosso melhor tempo? Porque se você escolheu estar aqui hoje à noite, você está dedicando o melhor tempo para Deus. Se você, quando estava colocando a sua roupa para vir para cá, você olhou para ela e disse assim: será se Deus vai se agradar dessa roupa hoje? E aí você pensa
no que você está entregando a Ele aqui nessa noite. O seu louvor, a sua voz, você está entregando o seu ser, o seu coração, a sua alma se rasgou enquanto você louvava. Não era só as suas palavras que estavam saindo, mas elas refletiam o que estava dentro do teu coração. Quando você declarava os louvores para Ele, você dizia assim: só o Senhor pode curar, só o Senhor pode remover a minha pedra, só o Senhor pode fazer o meu milagre. Você declarava para Ele: o Senhor é dono de tudo. Mas nosso culto tem que ser completo. Então nesse momento eu quero te chamar, quero te convidar para nós estarmos adorando a Ele também com os nossos bens. Nós temos várias formas de estar adorando Ele com os nossos bens. Você pode fazer uma oferta onde você abre o seu coração. Você pode fazer o hábito de consagrar tudo que é teu a Ele, pela lei da primícia, separando a primeira parte, a melhor parte, dizendo: todo o resto é seu, administra comigo. A gente vai estudar mais sobre a lei da primícia a fundo, mas eu quero te dizer, se você hoje quer de alguma forma adorar a Deus com os seus bens, a gente tem várias maneiras para você fazer isso. Tem aqui o Eduardo e a Mariana que estão com os envelopes. E enquanto a gente louva a Ele, se você precisar de um envelope para fazer a sua oferta, dá um sinalzinho com a mão que Ele vai levar até você. Amém? Eu já vou pedir eles para estar indo. E quero dizer para você que se você não tem nada para ofertar, cara, pega um envelope desse, faça um voto, declare para Deus, ore a Ele: Senhor, não tenho nada para colocar nesse envelope, mas eu te peço, me dê um emprego maravilhoso para me te honrar com ele. Pai, me dê uma chance de te adorar mais com os meus bens. Porque se te dizer, ei, a gente só oferta a Deus aquilo que a gente tem. Deus não quer de você algo que você não pode dar para Ele, tá? Mas você pode também usar os outros meios. A gente tem o Pix que está sendo projetado aqui, também tem impresso nos nossos envelopes. Temos o número da conta. Então, de alguma forma, cara, nem que seja com um voto a Deus, mas expresse de alguma maneira a sua adoração para Ele com os seus bens. Amém? Vamos adorá-lo. Minha vida te consagrei.
agradecer neste momento, Pai, pelos ofertantes e dizimistas da Tua obra. Que o Senhor Jesus possa estar multiplicando no celeiro dos Teus filhos todas as manhãs, todos os dias. Que o Senhor possa estar renovando as nossas forças para que nós possamos trabalhar e através do suor do nosso trabalho nós também possamos contribuir para o crescimento da Tua obra, Senhor. Obrigado pela Tua igreja que está aqui reunida nesta noite. Obrigado pela Tua presença, Espírito Santo, que é real em nosso meio. Obrigado por este momento de louvor. Continua conosco, Senhor Jesus. Abençoa a pessoa que vai ministrar a Tua palavra nessa noite. Que o Senhor possa usar grandemente para falar nos nossos corações aquilo que nós precisamos aprender. E que nós precisamos, Jesus, sairmos dessa noite aqui modificados. Que nós possamos sair daqui transformados pelo poder da palavra. Que nós possamos sair daqui mais cheios de Ti nesta noite, Pai. Continua em nosso meio, Espírito Santo, porque o Senhor é bom. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém? Quantos estão acordados aqui hoje à noite? Oh, glória. Eu quero convidar para subir aqui as nossas crianças, para nós estarmos orando por elas. E eu quero convidar vocês, igreja, a estarmos ficando em pé. Só você que pode. Pode subir para cá. Pode subir todo mundo. Sobe. Sobe aqui, bênção de Jesus. Eu quero te convidar a ficarmos em pé nessa noite. Só você que pode. Estenda suas mãos para cá. Nós vamos ministrar na vida deles nessa noite. Quantos que a Tua palavra tem poder nessa terra? Amém? Estenda suas mãos para cá e vamos declarar: Pai querido, essas são a sua geração. Essas são, Pai, a nossa esperança, o seu futuro. O seu futuro pastor, o seu futuro pregador, o seu futuro missionário, a sua futura missionária, os futuros homens e mulheres de Deus, Pai. Pai, como eu peço sempre, que o Senhor esteja nos abençoando como igreja, para estarmos auxiliando os seus pais na tarefa de criá-los nos caminhos do Senhor. Que eles possam aprender nos seus caminhos, para quando ficarem mais velhos não se desviarem deles. Senhor, abençoa a vida das irmãs que escolheram abdicar de participar do culto para ministrarem um culto na vida delas. Abençoe, meu Pai, o tempo delas ali na salinha. Pai, que o Senhor possa estar fazendo com que eles cresçam ali naquele tempo com Deus. Abençoa, meu Pai, a palavra que vai ser ministrada à vida deles. Em nome de Jesus, assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Podem se sentar. Eu queria convidar aqui à tribuna a irmã Dayana, que vai estar ministrando a palavra para nós nessa noite. E eu queria dizer para vocês que esteja orando cada vez mais por esse ministério. Esteja orando cada vez mais por esse ministério infantil. Deixa eu te dizer para vocês, você que ainda não faz parte da coisa linda que Deus está fazendo através desse ministério infantil, venha fazer. Venha doar um pouco do seu tempo para, junto com as meninas que estão dedicando um tempo, ministrarem na vida deles. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Não é fácil. Sabe por quê? Porque elas não são babás. Elas não estão ali com eles para eles não atrapalharem o nosso culto. Elas estão ali com eles, ministrando na vida deles. Elas dedicaram tempo para preparar uma palavra para eles aprenderem e crescerem em Cristo, na forma que eles possam compreender, assim como nós podemos.
Assim como nós estamos crescendo em Cristo, que eles também estão. Quantos estão me entendendo? E eu quero pedir para você estar orando pela vida das pessoas que escolhem deixar de assistir o culto para assistir depois online, para fazerem um culto para elas. Quero te convidar para vir fazer parte dessa turma e dizer que você vai dar uma... Cara, não é nem uma vez por mês do seu tempo, sabe? Não é nem 40 minutos por mês, porque quando a gente coloca na escala, às vezes você chega a ficar até mais de um mês sem entrar de novo. Mas quando você faz com maestria, sabe? É a igreja de Deus do amanhã que está ali. Amém? Você sabe qual é o privilégio de você ter hoje as nossas crianças, em vez de estar neste momento na porta de boteco ou em farras escutando músicas totalmente destrutivas para a mente e para o futuro espiritual delas, e estarem tendo um tempo com Deus, onde tem mulheres de Deus que se capacitaram para ministrar na vida dela neste tempo. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Amém? Vamos orar pela Dayana? Aí sentado como vocês estão, estenda suas mãos para cá, vamos orar por ela. Pai querido, está aqui a sua filha, Senhor, que vai trazer a palavra para nós nessa noite. Pai querido, abençoa ela cada vez mais, usa ela conforme o teu querer e a tua vontade. Senhor, que seja tudo aquilo que o Senhor colocou no coração da tua filha, que a tua igreja precisa ouvir nessa noite, que ela possa entregar tudo em nome de Jesus. Que ela possa, meu Pai, estar sobre a tua direção, sobre o teu direcionamento, guiando a sua igreja, a sua noiva, naquilo que ela precisa ouvir nessa noite. Usa ela como o Senhor nunca usou antes, em nome de Jesus. Amém? Boa noite. Deixa eu só me ajeitar aqui um pouquinho. Bom, é sempre, a gente se prepara, mas quando chega aqui, dá sempre aquela mesma alegria e ansiedade e responsabilidade de cumprir uma missão tão importante, né, que é transmitir à igreja uma mensagem que Deus colocou no nosso coração, né? E a mensagem dessa semana, ela foi de fato assim algo que foi de Deus mesmo. Tinha preparado outra coisa, já tinha até um tempo que a mensagem estava pronta, mas as coisas foram acontecendo e aí eu falei, não, eu preciso, né, partilhar e orando, realmente o Espírito Santo confirmou de que é essa a mensagem que ele tem para a gente hoje. E eu quero convidar vocês a ler comigo, está no livro de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 31. Nós vamos ler o texto todo. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento,
ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Para contextualizar o momento, nesse dia anterior a essa passagem, nos momentos anteriores, eles haviam passado o dia. Jesus havia falado a multidões, curado doentes, e eles iriam para Cafarnaum em seguida. Então, ao final daquele dia, havia muitas pessoas ali ouvindo Jesus ministrar, Jesus falar, e tiveram fome. Jesus fez, então, o primeiro milagre da multiplicação, partindo dos 5 pães e 2 peixes, ou vice-versa, não me lembro agora. Então, é natural que ninguém que acaba de presenciar um milagre como esse queira sair de perto dele. Então, Jesus insiste para que eles vão adiante, que em seguida Jesus os alcançaria. Nesse ponto, é importante a gente ver que Jesus insiste, né? Ele não dá uma ordem e os discípulos imediatamente cumprem. E Jesus, quando insiste para que os discípulos vão, ele sabia, através da comunhão do Espírito Santo, de que aqueles discípulos, eles estavam ali, atônitos, maravilhados com aquele milagre que eles acabaram de presenciar. Mas aquilo não era suficiente para sustentar o seu ministério. Então, ele precisa tornar aqueles discípulos maduros naquele relacionamento. Então, Jesus manda que eles vão ali, adiante dele, que em seguida ele os alcançaria, e assim eles fazem. Então, os discípulos seguem, mesmo sem querer, eles seguem, eles cumprem a ordem de Cristo e se lançam ao mar. E eis que Cristo não só despede a multidão, mas ele também se põe a orar. E acaba que a noite chega, a madrugada entra, os discípulos já estão em alto mar, já começa ali um vento mais revolto e nada de Jesus chegar. Então, quando Jesus aparece em completa escuridão, é que eles tomam esse susto e pensam que, na verdade, era um fantasma. Eles tinham que aguardar e esperar que era um fantasma? Eles estavam esperando Jesus. Jesus falou que os alcançaria, mas não. Então, quando Jesus se identifica, imediatamente Jesus se identifica, ainda assim, Pedro, movido de certa dúvida, quer confirmar e pede: se é mesmo o Senhor, me chama para eu ir ao teu encontro. E Jesus prontamente fala: vem. E aí Pedro vai. E é aí que a história começa a ficar cada vez mais parecida comigo, com você. Então Pedro se lança naquela água, se lança naquele vento, ele vê a tempestade ali, uma tempestade se aproximando, o mar revolto, o vento forte. E aí ele se vê afundando. Lá no versículo 30, ele fala: mas quando reparou no vento. Algumas versões falam quando sentiu o vento. Então, Pedro estava, de fato, passando por uma circunstância de completa exposição a um perigo. E é natural o medo. Ali ele se deixou tomar pelo medo, pelo desespero. E assim somos nós. Muitas vezes a gente se lança numa caminhada com Cristo baseada naqueles milagres que a gente conheceu. O milagre da multiplicação, a ressuscitação de Lázaro e milagres que a gente vê no nosso dia a dia com pessoas conhecidas, nos testemunhos dos nossos amigos, dos nossos irmãos e às vezes até em nossa vida. E a gente está acostumado a ter esse relacionamento, essa fé. Mas às vezes as tempestades chegam de maneira inesperada. E assim como Pedro, a gente é pego de surpresa, a gente já não tem mais o barco em que se apegar.
E ali, naquele momento, Pedro demonstra toda a sua humanidade. Eles já haviam saído debaixo de uma ordem de Cristo. Eles saíram debaixo de uma ordenança de Jesus. Vão e eu os alcançarei. E quando eles já não queriam ir, porque é natural você não querer sair de perto de alguém que já tinha provado tanto poder como Cristo já tinha feito. Então, quando Pedro se lança, ele apenas, no momento ali, cheio daquela atônito, cheio daquela certeza, ele se deixa desviar. E esse desvio de Pedro é o desvio que a gente tem muitas vezes quando a tempestade se abate sobre a nossa vida, quando um vento mais forte bate, quando a gente já não tem no que se apegar, quando a gente acredita que tudo aquilo que a gente programou, aquilo que era segurança para a gente já não funciona mais. E a gente começa a olhar para isso, o problema começa a tomar uma proporção gigante, assim como aconteceu com Pedro. Porque quando Jesus se identifica, ele incentiva não só a Pedro, mas a todos os outros discípulos a terem o quê? Coragem, a não ter medo. Porque Jesus sabia que se eles não tivessem coragem, se eles não tivessem ali a firme convicção na palavra de Deus, eles seriam sim sucumbidos por aquela tempestade. Quando eles gritam de medo. Quando Jesus chega, eles já deviam ver ali uma esperança, e não. Jesus chega e eles sentem mais medo, achando que era um fantasma. O mais improvável de acontecer é o que eles manifestam naquela hora, tomados pelo desespero. Enquanto era Jesus que estava chegando, conforme já era previsto que ele chegasse. Então é assim que a vida da gente fica muito parecida com essa atitude de Pedro. A gente está ali passando por um problema e quantas vezes a gente não fala: ai, Jesus, me dá um sinal, me ajuda, me socorre. E às vezes na primeira oportunidade que a gente tem de resolver o nosso problema, a gente se joga, muitas das vezes, sem sequer saber. Mas aqui no texto de hoje, Pedro estava de fato indo ao encontro daquele que iria salvá-los, que iria resgatá-los, que iria acalmar a tempestade. Mas quando ele olha, ele sente a tempestade. O texto fala, na outra versão, fala que Pedro sente. Então ele sentiu a força do vento. Ele sentiu o tamanho da loucura que ele cometeu ao se lançar ali, ao sair do barco. Porque por pior que fosse, no barco ele tinha alguma segurança. Então, quando ele cai em si, ele se deixa dominar por todo o desespero. E quando ele está quase afundando, num grito de completo desespero, ele diz: Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão. Se Jesus estende a mão, repare que é um mar revolto, é madrugada, é tudo escuro, vento para tudo que é lado, água para tudo que é lado. E aí Pedro simplesmente grita: Senhor, salva-me. Ele estava afundando e Jesus estende a mão. Isso quer dizer o quê? Que Jesus estava do lado de Pedro. A Bíblia não diz que Jesus correu, nem que andou, nem que fez. Jesus apenas estendeu a mão para Pedro. Então, quando Pedro quase se deixa sucumbir pelo seu desespero, pelo seu medo, ele já estava praticamente cara a cara com Jesus. E por muito pouco, ali, de pé, de frente com Jesus, por muito pouco ele afundaria. E assim somos nós nas provações que aparecem em nossa vida. Porque às vezes a gente acredita que quando Cristo nos dá uma ordem, quando a gente pede algo para Deus e Ele nos concede, vai ser sempre mar calmo. E muitas vezes, quando a tempestade se abate sobre nós, a gente esquece ao Deus a quem a gente serve, a gente esquece as promessas que Ele tem para nós, e a gente começa a enxergar apenas o desespero, o medo, o tamanho dos nossos problemas, o tamanho da nossa angústia. A gente começa a sentir mais o problema, porque ele existe, não é um medo de algo que vai vir, é quando o problema se abate sobre a nossa vida. E muitas vezes é nessa hora
que grande parte de nós esquece o tamanho do poder de Deus, o tamanho do poder desse Jesus que nos ordenou, vai. E que quando a gente pediu socorro, ele disse, sou eu, estou aqui, tem coragem, tem bom ânimo. E a palavra de Deus, aqui ela não vem só para nos estimular a confiar em Deus. Ela vem a nos estimular a confiar e colocar a nossa confiança em ação, andando por sobre as águas. Então, a palavra de Deus para a gente essa noite é: vai haver tempestade? Vai. Vai haver problema? Vai. Mas não dá lugar ao medo. Antes de ouvir as palavras negativas, aqueles que vêm para desestimular, você já não está muito bem, aí chega alguém e já termina de piorar as coisas. Então, nesses momentos, a gente não pode ser como Pedro e ficar olhando e sentindo o nosso problema. A gente tem que, mesmo sem enxergar, mesmo sendo difícil, a gente lembrar o tamanho do poder do Deus a quem a gente serve. O versículo 30, quando ele fala, sentindo o vento forte, ele teve medo. Tudo aquilo que a gente sente na nossa vida, que a gente pretende na nossa vida, e que a gente deixa o medo entrar, que a gente deixa o medo tomar conta, o medo paralisa a gente. O medo, ele é o pior inimigo dos nossos sonhos, dos nossos planos, das nossas orações. E é normal, é comum, que tudo aquilo que a gente apresenta para Deus e que Deus nos abençoa, é normal que surjam oposições de todos os lados. E à medida que as oposições aparecem, a gente vai se deixando afundar, a gente vai se deixando submergir. Independente do tipo de problema que você está passando. Então, o medo, ele é completamente oposto a tudo aquilo que Jesus diz intrinsecamente quando ele fala, venha. Quando ele fala, venha, ele está dizendo, vem, vai ter vento, mas eu estou aqui, eu estou com você, eu estou do seu lado. E se você achar que você vai cair, eu só vou estender a mão, porque eu estou aqui com você. Mas para Jesus estender a mão é necessário que a gente se lance, que a gente enfrente os problemas. Eu não sei o tipo de problema que cada um está passando. Mas quando a gente passa, a gente ergue a nossa cabeça e a gente busca o nosso refúgio, a gente busca a nossa força em Jesus, as oposições elas vão passar, a gente vai sentir. Mas a gente vai sentir muito mais a confiança naquele que nos estabeleceu ali naquele momento, naquele lugar. Outra parte importante seguida de quando Jesus fala, tenham coragem, é que o texto destaca que ele fala imediatamente. Então, imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus foi capaz de identificar a proporção, o tamanho do medo que tomava os discípulos naquela noite apenas pelo grito. E assim Jesus conhece a profundidade da nossa angústia, do nosso medo, do nosso desespero, conforme a gente se derrama em oração a Ele. Então, quando a gente vem diante do Senhor, quando a gente vem diante do Pai, para orar, para colocar diante dele os nossos problemas, a gente precisa vir com honestidade, por completo, diante do Senhor, porque Ele sabe extrair de nós somos filhos. E como filhos, Ele nos conhece em profundidade. E Ele vai sempre nos dar palavras que vão nos mandar continuar, que vão nos mandar seguir. E se a gente, nesse momento, se deixar dominar pela nossa natureza humana, a gente vai duvidar. A gente vai duvidar como Pedro duvidou. Se Pedro, que estava cara a cara com Cristo, duvidou, por que eu e você não duvidaríamos? A vida com Cristo, ela exige o desenvolvimento da confiança. E a gente só confia
em alguém com quem a gente desenvolve relacionamento, intimidade. E a confiança em Cristo, ela vem baseada justamente na medida da nossa entrega. Enquanto mais a gente entrega para Ele, enquanto mais a gente doa para Ele, de tempo, de oração, de dedicação, de súplica, de louvor, mais Ele devolve para a gente. Em forma de resposta, em forma de palavras de coragem, em forma de uma mão estendida na hora da nossa maior necessidade. Então, que a gente busque cada vez mais se desligar das vozes do medo. O medo que está todos os dias nos telejornais, o medo que está todo dia numa mensagem de WhatsApp, o medo que vem de notícias ruins de todas as esferas. Então, a gente precisa ir se desligando dessas vozes para que a gente pare de sentir esse medo iminente. Porque quando a gente já não está numa situação confortável, a gente vai se alimentar de mais dificuldades, de mais notícias, palavras destrutivas, a gente vai afundar. Porque a gente não vai sequer ter força, fôlego, para pedir socorro naquele momento. E muitas das vezes, quando a gente está no nosso pior momento, quando a tristeza ela vem, quando a tempestade ela vem e se abate sobre a sua vida de maneira inesperada, não é um problema que você imaginava que você podia ter. Não é um problema que você achou que talvez algum dia pudesse passar por algo semelhante. Não. Existem tempestades na nossa vida que chegam como tempestades. Quando você menos espera, o vento já está batendo, você já não tem mais no que se segurar. Então, é nesse momento que a gente precisa, mais do que nunca, buscar aquele a quem nós temos servido. Buscar aquele em quem nós temos crido. O versículo 30 é o que mais me chama a atenção e que foi o que mais falou comigo nessa semana, justamente quando tempestades inesperadas se abateram sobre nossas vidas, nossa casa. Porque muitas vezes, quando um problema aparece, a gente quer que Deus resolva. E a gente vai para Ele assim, né, pedir a solução daquilo. Óbvio, não é para a gente pedir outra coisa. A gente vai pedir a solução daquilo. Mas quando você passa por um problema de saúde, você quer que Jesus te cure, você quer que Deus cure você. E Deus pode te curar naturalmente. Você pode orar com toda a sua fé e, se for da vontade dEle, Ele vai te curar sem que você precise fazer procedimentos, tratamentos. Mas às vezes é justamente através daquele problema que Jesus quer se revelar inteiramente a você. E se Ele te curar, você não vai ter essa oportunidade. O que esse versículo ele fala numa profundidade tremenda é que muitas vezes a gente não experimenta o sobrenatural de Deus porque a gente não se lança na tempestade. A gente quer a parte mais confortável. Se é a cura, mas é às vezes no caminhar, é às vezes no tratamento, é às vezes na sua sujeição àquela dificuldade, àquela tempestade, que você vai ver Cristo diante de você, estendendo a mão sobre você, dizendo: vem. O tamanho, muitas vezes a gente lê essa passagem e a gente pensa como Pedro foi corajoso. E eu nem sei se é tanto coragem, porque quando você sabe que é Cristo que está lá, não é nem por tanta coragem. Porque nós temos esse Cristo hoje. E muitas vezes a gente não faz isso. Na hora da dificuldade a gente corre com os nossos próprios recursos, com as nossas próprias possibilidades para resolver. E muitas vezes a gente só busca a Cristo no final, quando nada deu certo. O que Pedro faz
é muito genuíno de quem está querendo experimentar mais de Deus. Não foi por um ato de coragem, foi por um ato de experimentação. Não uma coragem de vou me lançar porque estou sujeito, porque o tempo inteiro ele demonstra que na hora que ele sentiu o tamanho daquele problema, ele tem medo, ele se desespera e ele ia afundar. O que Pedro nos dá é um exemplo a ser seguido, de se lançar a Cristo, mas não fazer como ele, não sentir o medo. Ainda que o problema exista, esteja posto, você não saiba como resolver, você não saiba qual vai ser o próximo passo, você não sabe de onde vai vir a provisão que você necessita, você não sabe o tamanho da gravidade do que você está passando, e é natural que você tenha ansiedade, que você tenha medo, que você se sinta perdido e que você chore e que nesse momento o desespero tome conta. Mas quando você perceber que você está indo por esse caminho, lembre de Pedro e lembre de que você não pode olhar para o seu problema e acreditar que o seu Deus é menor do que ele. Ao mesmo tempo em que lá no começo eles estavam atônitos por aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, por minutos de tempestade, parece que Pedro esquece do poder daquele Deus e se deixa sucumbir. Então que hoje nós possamos trazer sempre à nossa memória o poder de Deus, a misericórdia de Deus, e que nós desenvolvamos a confiança que certamente esses discípulos, e especialmente Pedro, desenvolveram ao passar por essa tempestade. Essa tempestade, ela se mostra como necessária para firmar, fortalecer a fé daqueles discípulos que inicialmente, após presenciar aquele primeiro milagre, colocou neles um olhar de admiração, mas que não era ainda o suficiente para ser uma fé firme de quem seguiria a Cristo e faria tudo aquilo que eles fizeram depois no caminhar com Cristo. O medo de Pedro nasceu da sua falta de fé, de uma fé imatura, da fé que às vezes a gente desenvolve quando a gente só conhece a restituição de Jó, quando a gente só conhece a ressuscitação de Lázaro, quando a gente não conhece o quanto Jó sofreu, quantos dias a família de Lázaro chorou o seu luto. Assim era a fé de Pedro. Uma fé ainda pequena, baseada num grande milagre, mas que não sabia o tamanho que a sua fé poderia ter. Porque se ele tivesse aquela fé realmente firme, o vento, a tempestade se abateriam sobre ele, assim como se abateram, mas não tirariam dele o foco daquele a quem ele estava indo e que já estava na direção dele. Que nós, como ele, não venhamos a sucumbir quando já estivermos face a face com Cristo. Às vezes a gente não prova do nosso milagre porque a gente cansa quando Cristo já está batendo na porta. Às vezes a situação está tão difícil, a gente já está tão sofrido que quando Jesus chega, a gente não é capaz de reconhecer. Então é necessário que a gente desenvolva relacionamento. Essa mensagem nos diz que os milagres são importantes, nos fazem conhecer o tamanho de Cristo, nos fazem conhecer o tamanho do seu poder, o quanto Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos, ou pensamos, ou precisamos, mas sem fé, sem uma fé firme, que aceita que é uma provação. Ai meu Deus, por que eu estou passando por isso? Não. O Senhor tem algo a me ensinar aqui. Erguer a cabeça e atravessar aquela provação, sabendo que Cristo é contigo. E que se Cristo é contigo, não importa o tamanho o tamanho da tempestade.
Então, com isso, o que eu quero dizer, concluir, é que a gente não duvide. Que a gente não duvide de que Cristo virá. De que Cristo vem ao nosso encontro. De que Cristo ouve a nossa oração. De que Cristo sabe exatamente aquilo de que a gente necessita. De que Ele sabe até onde vai o nosso limite. E se ainda não acabou, se a provação ainda não chegou ao fim, é porque Deus tem ainda algo para te mostrar, para te direcionar. Porque quando Ele chegar, Ele chega, Ele restaura, Ele chama e Ele não deixa sucumbir. Se você acha que tudo que você viveu, está vivendo, está difícil, clame verdadeiramente a Deus, como Pedro fez. No momento certo, Deus estende a mão. Nem antes de Pedro sentir a necessidade de confiar e clamar de todo o seu íntimo, de toda a sua fé, de todo o seu coração, nem depois, quando Pedro já estava submerso. A mão de Deus, ela se estende sobre nós na hora exata, para ser um divisor na nossa vida, e que a gente não esqueça nunca o quanto nós podemos nele, o quanto nós precisamos dele a todo tempo. E quando a sua tempestade se abater, lembre, Jesus nos chamou para andar sobre as águas. Ele nos chamou para andar acima dos problemas. Ele não nos chamou para viver num barco que balança o tempo todo, parece que vai cair, não cai, e agora vamos esperar passar. Não. Ele nos chamou para nós nos lançarmos com coragem, com fé e confiança no Senhor. Pode vir. Eu quero orar hoje. Como eu disse, essa semana foi uma semana em que a tempestade bateu à nossa porta. E quando a gente convida a Cristo e dá liberdade a Ele para nos conduzir por sobre as águas, a gente nem sente a força do vento. Às vezes é difícil, às vezes você vai ter medo, às vezes você vai achar que as possibilidades já acabaram, às vezes você vai achar que você já não tem mais como se levantar. E vocês agora podem levantar para a gente encerrar. E às vezes você pode achar que é insuficiente o que você tem para entregar, o que você tem para fazer. E o desespero bate na sua porta porque você simplesmente não sabe como vai ser, como você tem que fazer. Então, nessa hora, clame a Cristo como Pedro clamou naquela hora: Senhor, salva-me. E Ele vai te guiar por sobre as águas, independente do tamanho do seu problema, independente da força do vento que bate sobre você nesse momento. Eu não sei o tamanho da tempestade que cada um está vivendo. Eu não sei o tamanho da provação que cada um possa estar passando. Mas se você nesse momento está com angústia no seu coração, clame a Cristo. Clame a Deus, porque Ele ouve a voz dos teus filhos e Ele sabe exatamente o que cada um de nós necessita. E se a gente dá a Ele a direção do nosso barco, não importa o tamanho da tempestade. Então não duvide. Não duvide porque você já não sabe mais. Não duvide porque você já orou muito e até agora você não viu a resposta. Não duvide. Se lance e clame. Porque Cristo, assim como Ele estendeu a mão e salvou Pedro, Ele vai estender a mão e Ele vai salvar você. Seja com provisão que você precisa, seja com cura, seja com salvação, com libertação. O nosso Deus, o Deus a quem servimos, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, Ele age em nosso meio. E nessa noite Ele está estendendo a sua mão sobre a sua igreja
mandando que nós nos lancemos sobre as nossas tempestades com a firme convicção, com a fé e a confiança no Senhor que nos chamou para andar por sobre as águas. Amém, em nome de Jesus. Vem me esconder, Tem momentos na nossa vida que parecem que são mais difíceis do que outros. E quando a palavra era ministrada aqui, Deus falava algo comigo, Ele dizia assim muito claro: é muito fácil quando a gente está no barco durante a tempestade, porque o barco traz para nós segurança. Tanto é que tinham 12 discípulos lá, só um sai de lá. Só que era a voz de Deus dizendo: vem. Só que a voz de Deus não dizia vem os 12. A voz de Deus dizia vem ao que clama, vem o que pede. Porque a Bíblia diz: aquele que pede recebe. Nós estamos no ano da fé, e Deus tem nos levado a nos mover em fé na direção dEle, em direção à voz dEle. O primeiro culto do ano, Deus disse para nós: ei, olha, eu me movo por fé e não por necessidade. Deus não se move na sua direção porque você está precisando de algo. Deus se move quando você tem fé. Tenha fé. Tenha fé que Ele vai fazer as coisas. Eu sei que é muito difícil você começar a caminhar sobre as águas, sobre uma orientação de Deus que disse vem, e de repente as dores da tempestade, a dificuldade da tempestade levar você para um lugar difícil novamente. A tempestade era a mesma desde o início, nunca mudou. Só que chega um determinado momento que naquela mesma força que você estava andando sobre as águas, na mesma tempestade, você começa a afundar.
E esse momento é um momento mais difícil da nossa vida. Sabe, aquela pessoa que já andou e já gritou e já andou sobre as águas, já viveu coisas extraordinárias em Cristo, já viveu milagres extraordinários de Cristo, agora está afundando, cara. E como a Dai disse, está afundando com Cristo do lado. Não deixe a agonia da tempestade cegar você. A gente falou no nosso último grupo de vida que a cegueira espiritual traz muitos prejuízos para a nossa vida. E você sabe qual é a pior? Às vezes a gente diz assim, o pior cego é aquele que não quer ver. Só que às vezes a gente não consegue enxergar porque a gente está tão focado na tempestade. E não é uma tempestade que não existe, é algo que está ali. Sabe? E quando a Dai falou, ela orava e Deus dizia para mim assim hoje: tem muita gente aqui hoje que está começando a afundar no meio da tempestade. Depois de ter andado sobre as águas, está afundando. E às vezes bate um desespero tão grande nessa hora. E Deus te trouxe aqui para te dizer: mesmo que você esteja afundando, se você clamar, Ele sempre vai estender a mão. O desejo dele é que a gente voe sobre as águas, é que a gente ande em fé nesse 2022 e que todas as nossas necessidades sejam supridas pela nossa fé de que Ele está ali para dar aquilo que a gente precisa. Mas se você começar a afundar, cara, lembra, não está perdido. Ele está aqui nessa noite e diz para você: se você me clamar, eu vou atender. Glória a Deus. Eu quero fazer algo que Deus tem me colocado nessa noite, mas eu quero antes pedir até encerra para mim a gravação. Amém?